Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à paz do Mestre Jesus. São 19 horas, já com as nossas águas, como fazemos todos os domingos, vamos fazer a nossa oração, colocando ao nosso Mestre Jesus tudo aquilo que nesse momento nos aflige, quem sabe aquele problema do nosso irmão, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos. Elevemos então o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Mestre Jesus, benfeitores amigos do plano espiritual, que possamos nesse momento estarmos conectados a esse plano superior, a Ti, Mestre Jesus, o médico dos médicos, hoje que aqui na Terra comemoramos o Dia do Médico, especialmente a Ti, Mestre, o nosso louvor, a nossa honra, a nossa glória, a Ti, Mestre. E como eternos pedintes que somos, queremos pedir que adentre cada lar nesse momento, iluminando cada cantinho, cada irmão que aí se encontra, esteja ele encarnado ou desencarnado. Ilumina e abençoa, Mestre Jesus. E que nas nossas águas possamos receber o medicamento espiritual necessário para as nossas dores do corpo ou da alma. Que tu sabes, Mestre, como médico dos médicos, repito, que és, sabes das nossas dores, das nossas necessidades, materiais e espirituais. E é com esse teu amor, com esse teu poder, com o teu amparo que contamos nesse momento. Te convidamos, Mestre Jesus, fique conosco e te agradecemos por todas as bênçãos recebidas. Muito obrigada. Que assim seja. Hoje, para quem gosta de nos acompanhar, nós vamos ler no capítulo 5 do Evangelho, lá no item 20, a felicidade não é deste mundo. Para compreendermos um pouquinho dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, no item 20 nos diz assim: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. Nesse mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimentos e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. E aí no nosso livro diz assim:
O que Jesus quis dizer com a frase "a felicidade não é desse mundo"? Jesus quis nos dizer que a Terra, em face da sua atual condição de mundo de provas e de expiações, não propicia a que o homem desfrute a felicidade na sua plenitude. Nosso planeta, contudo, em decorrência da progressão natural dos mundos e dos homens, virá a ser no futuro ditoso o habitat da completa felicidade. É que nós ainda estamos caminhando, né, meus irmãos? Ainda estamos tentando nos melhorar, nos desapegar. Invejar a posição de alguém ajuda na conquista da nossa felicidade? Não, porque não existe ninguém ocupando uma posição que reúna as condições necessárias à felicidade. Além disso, a inveja é um sentimento mesquinho que indica inferioridade moral ou evolução deficitária. E isto já é o bastante para que soframos e nos tornemos ainda mais infelizes. A felicidade é o bem que alguém proporciona ao seu próximo. Então, quando fazemos o bem para alguém, isso sim deve nos fazer felizes, deve nos fazer nos sentir muito bem. E aí, seguindo no Evangelho, diz assim: assim, pois aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem e que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam, já que está demonstrado por uma experiência arquicelular que este globo não encerra senão, excepcionalmente, as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem a poder jamais alcançar. Porque se o homem sábio é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz nele se encontra menos. Aquilo em que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não age sabiamente que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Ou seja, nenhum de nós consegue a felicidade completa. Às vezes até podemos nos iludir, achar que alguém é feliz, totalmente feliz, mas não. Sempre tem alguma coisa, por mais que a pessoa muitas vezes não demonstre. Por que a ilusão ou utopia buscar a felicidade na Terra? Porque aquilo que constitui a felicidade na Terra se expressa pela conquista de tesouros de tão pouca duração que torna ilusória e efêmera a sua busca, tendo-se em conta serem os tesouros do céu os que efetivamente conduzirão à felicidade plena. Se o homem ajuizado é uma raridade na Terra, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Mas de que maneira a felicidade é entendida na Terra? De forma geral, ela é entendida como fruto de emoções passageiras, através dos prazeres materiais, da beleza física, da posse do dinheiro, etc. Não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como possui ou como encara a falta da posse. Muitas vezes ouvimos dizer, como eu seria feliz se tivesse tal ou tal coisa. E muitas vezes a pessoa consegue aquilo e de repente
vem uma doença, vem alguma coisa, a perda de alguém querido, e aí já vimos que aquele objeto, aquele que era o objeto de prazer, já não traz mais a felicidade. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada às provas e à expiação, é preciso admitir que existem alhures moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso, Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então é aí que nós vemos que vale a pena nos esforçarmos, fazer a reforma íntima, tentar nos melhorar e ver que a felicidade não está aqui, mas nós vamos ainda ser muito felizes. E como devemos então nos preparar para conquistar essa verdadeira felicidade? Procurando nos livrar de tudo aquilo que nos serve de entrave aos valores imortais da nossa alma, a fim de mais depressa alcançar mundos mais elevados, onde será possível desfrutar as alegrias verdadeiras. Servindo, o homem adquire superioridade e, doando-se, conquista a liberdade e a paz. Olha que importante isso. Todavia, não deduzais de minhas palavras que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária, a uma prisão, né? Não, certamente que não. Porque dos progressos realizados, podeis deduzir facilmente os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós despoje energicamente o homem velho. Deveis tudo à divulgação deste espiritismo que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios de luz sagrada. A obra, pois, meus bem-amados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse objetivo grandioso de preparar as novas gerações um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. Isso nos disse François Nicolas de Madeleine, cardeal Morlot, em Paris, 1863. A Terra está destinada para sempre a ser um mundo de provas e expiações? Não. Inúmeros progressos têm sido observados no campo social. Todas essas transformações são a fermentação de um futuro que a Terra alcançará em breve. Jesus padronizou a busca da felicidade no amor, por ser a única fonte inexaurível capaz de sustentar toda aflição e vencê-la paulatinamente. Porque já se diz, né, meus irmãos, que o amor vence todas as barreiras. O amor nos fortalece, o amor nos faz ver de forma diferente, muitas vezes, aqueles problemas graves. Quando a gente olha com amor, fica bem mais leve, fica bem mais fácil de se enfrentar. E aí no item 21 fala de perda de pessoas amadas, das mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro
para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada, uma vez que parte o coração de uma mãe em a privando da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal. A sábia providência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e o que quer que aconteça, cada coisa tem sua razão de ser. Se percrustrasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias da vida ou das seduções que o teriam podido arrastar à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo sobre a terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. Mas de quais esperanças quereis falar? Das da terra? Onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Olha que importante, né? Quantas vezes já dissemos isso quando vai alguém jovem, né? Alguma criança, e nós pensamos, estava tão cheio, né? De vida. Não é bem assim. E aí nos diz aqui, por que uns jovens e saudáveis morrem cedo, enquanto outros bem idosos e alquebrados vivem muito tempo? Porque cada desencarnação tem consequências instrutivas para o desencarnante e para os que lhe estão vinculados. A reencarnação para cada pessoa tem um prazo estipulado por Deus e que devemos acatar com respeito e humildade. Olha só. A quem é concedida a morte prematura, frequentemente, a morte prematura é um sábio desígnio de Deus que atinge aquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias desta vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. A morte prematura não é uma fatalidade, é um benefício concedido por Deus àquele que se vai.
Por que, embora tendo a fé em Deus, as pessoas reagem negativamente à morte? Porque a fé em Deus, sem a compreensão das suas leis, faz com que a ideia de morte tenha um caráter assustador. Entendendo a razão divina da reencarnação e da desencarnação, tudo se torna mais fácil. A morte e a reencarnação são duas condições essenciais ao progresso do espírito. É que é difícil a gente, como mãe, ver o filho partir, é muito dolorido. Por mais que tenhamos a fé nesse Pai de amor e sabemos que nada é por acaso, que muitas vezes nosso filho está sendo livrado de coisas horríveis, mas fica muito difícil. Então é preciso ter muita fé, muita esperança, muita confiança no nosso Pai maior. Então, regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada do seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Sabemos que, graças a Deus e à doutrina espírita, nossos filhos realmente continuam vivos. Sabemos através das psicografias que já foram usadas até nos tribunais. E a nossa ligação com os nossos seres amados, com os nossos seres queridos que partiram, ela se faz mais rápida que a velocidade da luz. Para termos uma ideia, isso é muito importante. Então, vamos lembrar dele, daqueles nossos momentos felizes, alegres, porque eles vão receber isso. E quando nós oramos por eles, eles recebem essas orações. Isso faz muito bem para eles. Por quê? Porque nós também sabemos que a saudade é normal dos dois lados. Nós sentimos, mas eles também sentem saudade de nós. Eles têm mais facilidade, no caso, do que nós, porque nós precisaríamos ser videntes para enxergar nossos amores junto a nós. Mas muitas vezes eles deixam recadinhos. Se nós observarmos bem, nós recebemos os recadinhos através de uma palavra que alguém fala, através de uma flor, de uma roupa, de um calçado, qualquer coisa assim que eles possam nos dar o recadinho, nós recebemos. Se nós estivermos com o coração assim bem puro, bem, nós vamos sentir isso. Será injusto chorar a ausência dos entes queridos que se foram? Não. O que não é conveniente, por desrespeito à vontade de Deus, é o choro de revolta e de lamentação. Isso é muito importante, meus irmãos. Jamais devemos nos revoltar contra Deus. Não, não, nunca. As lágrimas resignadas de saudade são justas.
Se bem que os entes queridos nunca se afastam de nós. Olha que coisa linda. O sofrimento é um instrumento de toda elevação. É o único meio de nos arrancar a indiferença e a volúpia. Mas como conseguir a consolação ante a perda das pessoas amadas? Tendo fé em Deus e compreendendo suas leis. Saberemos que esta separação não é eterna, que haverá o reencontro. Isso nós sabemos, não é, meus irmãos? Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Vamos pensar nisso, enviar muitos pensamentos de amor, de paz. Vamos fazer alguma coisa que os nossos amores gostavam. Vamos visitar um orfanato, um asilo, vamos fazer o bem. Isso sempre, ofereçamos isso para eles. Vamos fazer isso pelos nossos amores que partiram, porque eles vão receber isso com alegria. Eles enxergam, eles veem o nosso esforço, o nosso sacrifício para continuar aqui sobrevivendo e tentando nos melhorar, conforme Jesus nos pediu. Vamos pensar nisso? Estamos chegando ao final de mais um Evangelho no Lar. Espero que cada um esteja com a sua água próximo, recebendo essas bênçãos, esses eflúvios salutares, e lembrando sempre que eu estou no Messenger. Quem quiser conversar, é uma conversa sigilosa, é um atendimento fraterno, de irmão para irmão. Fica entre nós, está bem? Vamos, nesse momento, queridos irmãos, levar novamente o nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecendo pelas bênçãos que recebemos, pelos eflúvios benéficos e salutares que foram derramados sobre cada um de nós e de todos aqueles que posteriormente nos assistirem, que possam sentir as benesses desses momentos de aprendizado, de todos os exemplos de amor, Mestre Jesus, que deixaste conosco. Obrigada, benfeitores amigos que visitaram cada lar e que ainda visitarão. Muito obrigada. Que em cada água tenha o remédio necessário, o medicamento espiritual, e que todo irmão, a irmã, que beber com fé dessa água, receba esse medicamento, possa receber a cura, se assim for da tua vontade, Mestre Jesus. Te rogamos por todos aqueles que se encontram enfermos, seja do corpo, seja da alma. Te rogamos pelos nossos amores que partiram e por aqueles amores que continuam na caminhada conosco, pelos filhos difíceis. Te rogamos, Mestre Jesus, por aqueles que estão com os vícios, nas drogas. Te rogamos, Senhor, ilumina a mente e o coraçãozinho de cada um, que possam eles acordar, sair dessa utopia. Muito obrigada por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Que assim seja. Um grande abraço a todos e até próximo domingo. Se Deus permitir, aqui estaremos na paz do Mestre Jesus. Que assim seja.